vocês quiserem. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Dando continuidade ao evento, né, sob o título, eu repeti aqui, Religião e Política se discutem, sim. Ciclos de debates interdisciplinares sobre religião e esfera pública. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, né, no caso do grupo Bartel, o professor Francisco Roberts, falar um pouco sobre os dois grupos de pesquisa que os dois coordenam, né, o NEAR e o Sociometria. Então, cada um vai ter mais ou menos 40 minutos para falar, e eu também queria agradecer a presença de vocês aqui nessa quinta-feira singela. E vamos dar início, então, a uma mesa. Como passa a palavra, então, o professor Júlio Bartel, um dos responsáveis pela organização do evento, para falar sobre o seu grupo de pesquisa, né? Boa tarde, agradeço mais uma vez mesmo a participação de vocês, e a proposta aqui é muito clara, né? A gente começou na quarta-feira com a palestra do professor Emanuel sobre o tema de pesquisa dele, voltado para o estado do Ceará. Ontem nós organizamos uma mesa, né, com questões teórico-metodológicas possíveis. Eu apresentei dois trabalhos anteriores, 2022 e 2025, e o professor Emanuel apresentou questões metodológicas de como foi organizar sua pesquisa de doutorado, que posteriormente se transformou em livro. Hoje a ideia é apresentar, uma vez que eu estou no Departamento de Ciências Sociais, desde agosto do ano passado, mas eu venho criando uma trajetória nesta universidade desde 2021, com a minha presença era uma presença remota, online, no programa de pós-graduação em Antropologia. E sempre me chamou a atenção essa questão da religião por parte dos discentes, mas depois eu percebi que essa também era uma demanda de outros cursos aqui para além das áreas de ciências sociais, envolvendo história, comunicação, o curso de geografia, inclusive, enfim, esse cenário, né, extremamente rico me chamou a atenção. E quando eu consegui, né, a aprovação do concurso, junto com o professor Arthur, inclusive, né, que fez parte também desse movimento, fomos formados pela mesma instituição, mesmo grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, enfim, né, tivemos praticamente os mesmos professores no mestrado e no doutorado, né, frequentamos então esses temas, né, comuns, né, claro, a proposta lá era outra, mas uma vez que eu vim para cá, eu precisei articular então uma possibilidade de criar uma base a partir da constituição de um núcleo de pesquisa que era voltado tanto para pesquisa e extensão. Eu propriamente criei, né, ou construí uma trajetória acadêmica centrada em duas categorias centrais na antropologia, que eram religião e ritual. Mas por conta, né, de dois pós-docs, né, dois pós-doutorados que eu organizei sobre a minha experiência de campo no Marrocos, que eu acumulei foram quase 22 meses, né, de experiência, seja no mestrado ou no doutorado, eu tive a oportunidade de pensar uma outra categoria e que me levou ao mundo das artes. Então eu precisei dar um passo para trás e assim propor dois para frente, né, que era a tentativa de trabalhar com a noção de estética. Por quê? Na época, boa parte dos meus interlocutores no Marrocos tinha a música como mote principal das experiências religiosas. Então foi por conta disso, né, nos anos de 2022 e 2023 até 2024, os meus dois pós-doutorados financiados pela FAPERJ, a nossa instituição, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, eu pude então retrabalhar os dados do trabalho de campo com essa temática a partir da música, que me permitiria, né, abraçar uma literatura da antropologia da estética
E somando a isso, o que me chamou a atenção é que a quantidade de orientantes que eu tinha me demandando pontos específicos, né, e alguns estão aqui presentes, eles me abriram então a possibilidade de pensar essa categoria maior intitulada arte, né? Então esse movimento. Então por isso que o núcleo de pesquisa, quando eu vim para cá, eu já tinha essa ideia clara, isso foi parte de discussão com eles em grupos de WhatsApp, né? Esse era o nome. Havia outros estudantes que queriam outras categorias, mas eu tentei então delimitar o meu eixo, então, né? Onde fenômenos religiosos eram passíveis de serem problematizados em contextos ditos seculares, né? Que era isso que as demandas, que boa parte de outros estudantes me demandavam. Então, hoje aqui, propriamente, eu vou apresentar pesquisas envolvendo religião, mas eu já orientei, por exemplo, um aluno que pesquisou performance, que é algo próximo do campo ritual, mas no curso de moda desta universidade, né, uma dissertação de mestrado produzida em 2023, um trabalho sobre colecionadores de vinis na Feira do Mafuá, que foi um trabalho que eu orientei e foi defendido ano passado, e esse ano uma terceira dissertação envolvendo produções televisivas, mas sobre as representações da morte. Então ela pegou um seriado americano, que eu particularmente nem conhecia, Six Under Feet, né, que é sobre uma funerária, e a questão das representações da morte, a importância dos rituais funerários eram importantes. E aí ela acompanhou toda a discussão em fóruns online sobre a receptividade dos fãs, porque a série já tinha terminado há mais de 10 anos. E as pessoas continuavam a procurar e produzir coisas. Então ela pegou um capítulo específico sobre uma morte, né? Cada capítulo era voltado para uma morte específica, mas ela pegou uma onde essa dimensão, né, do funeral era importante, ela quis trabalhar isso na dissertação. Foi produzida inclusive uma etnografia virtual nesse sentido, né? Onde ela interagia com esses usuários desses fóruns para buscar as suas representações gerais, né, sobre o que era produzir um bom ritual ou uma boa morte, ou o seu inverso também. Então eu já tive então contato, né, com produções, outras que propriamente não estavam inseridas em contextos religiosos, mas que tangenciavam temas. Então isso aqui foi rico de tratar, fazer esse casamento. Bom, é mais ou menos esse panorama que eu quero apresentar aqui e convidar vocês a participar se há interesse, né? Então, primeira coisa, nós estamos no Instagram, então por favor nos sigam, né? E nós temos basicamente a divulgação das nossas atividades, mas a gente já está produzindo coisas extras, que são o quê? Né? Pode passar, eu sou o Robert. Eu sempre faço, pelo menos uma vez por mês, um tema de pesquisa, né, envolvendo 3 dimensões, para pensar Piauí, Brasil e mundo. Então, pego às vezes notícias que saiu num jornal, numa revista, ou algo que está no momento do calor das redes sociais, e por que não pensar isso do ponto de vista antropológico? Então aqui 3 situações, né? A nomeação, né, ou a questão que você colocou, né, assim que o novo Papa assumiu, é que havia um grupo dissidente, por exemplo, que não reconhecia a sua própria autoridade. Então, foi atrás da matéria, produzir o que seria possível em termos antropológicos para pensar esse fenômeno. No caso do Brasil, foi propriamente, né, o uso de tecnologias recentes, não tão recentes, mas você tem apropriações digitais em universos católicos e evangélicos no Brasil. Ou seja, o que significa fazer uma missa online? O que significa usar músicas já pré-gravadas num culto? Ou seja, a questão, né, da mídia me chamava a atenção e tem toda uma literatura antropológica sobre isso. Então eu cito, inclusive, autores que trabalham com essa temática e abordo essa notícia. Ou no caso do Piauí, eu fui atrás, né, da procissão lá em Oeiras, né, que me parece que é um cenário rico, que um dia eu vou ter que visitar, porque realmente é impressionante a quantidade de informações que se vale a pena se debruçar do ponto de vista
sociológico ou antropológico. Então, sempre estou propondo isso, né? Pegar uma matéria e pincelar e apresentar de uma maneira, acho que direta, o que a antropologia poderia contribuir a partir dessa matéria. Os próximos são os eventos de extensão que eu tenho organizado um por mês, desde novembro do ano passado. Nós estamos agora indo para a nossa 8ª experiência. Então, por favor, se há um interesse, vá atrás do evento no CIGA e se cadastre. O próximo vai ser dia 12 de junho, sempre às sextas-feiras, online. Então, sempre organizo a leitura e discussão de um texto. Então, eu pego um texto e não é propriamente organizar uma aula, mas é debater ideias gerais daquele texto, seja do ponto de vista religioso ou da produção, né, de um certo campo artístico, né? Então, eu tenho alternado a exibição desses textos. Então, acho que o próximo será sobre religião, inclusive. Com textos, por exemplo, de pesquisadores da antropologia da religião que foram para Papua Nova Guiné para pensar uma questão específica, né? E aí a tentativa é trazer isso para o universo brasileiro, de como comparar também. O próximo são os posts que eu tenho me debruçado sobre 3 eixos. Às vezes eu pego sinopse de filmes e vou pensar, afinal de contas, qual é o papel da religião lá presente, né? Então aqui são 2 exemplos, né? Um filme de 86 como A Missão, para pensar os processos de conversão na América do Sul do século XVI e XVII, a vinda dos missionários, leia-se jesuítas, e qual é o impacto disso a essas populações locais, ou seja, o cenário religioso a partir do tema do que significa fazer uma conversão. Ou então, provavelmente, vou atrás de novelas, né? Ou seja, a novela agora, inclusive a Viagem, vai receber vai se transformar num filme, né? Mas a questão toda de valores essenciais do espiritismo sendo trabalhados de alguma maneira naquela novela, ou seja, o que significa morrer, existe vida, como é que isso é possível de ser pensado, refletido em termos antropológicos. Então, estou dando exemplos aí, os mais diversos, gente, para tentar mobilizar às vezes o interesse, né? Eu propriamente não estou estudando isso, mas assim, consigo vislumbrar possibilidades de pegar uma questão e assim, quem quiser, roube a ideia e vá. Tá? Mas deixando abertamente essa possibilidade, né? Quer trabalhar, pegue a minha ideia e trabalhe em seus termos, tá? Porque a vida é curta e eu não vou conseguir dar conta disso aqui, tá? Pode passar, professor Roberto. Estamos também no YouTube, boa parte desses vídeos aqui sendo elaborados nesse encontro também vão para lá. Então, a partir de agora, a gente começa a alimentar uma base, né, de vídeos para deixar registrado. E como eu conversei ontem, né, depois do nosso evento com o professor Emanuel, ficou nítido assim, que em alguns momentos vale a pena, inclusive, resgatar falas específicas para trabalhar, às vezes, um artigo. Em alguns momentos a gente tem um certo insight e às vezes a gente abandona ou rabisca alguma coisa, né? Então eu queria pelo menos deixar pequenos registros, né, desses encontros. Não propriamente a gente pensou em deixar registrado os debates, mas pelo menos as falas, né? Essa fala, inclusive, vai estar registrada. Então, nós temos apenas um vídeo lá agora, que é o lançamento, pode passar, Robert, que é o lançamento do nosso núcleo, né? Que eu fiz aqui em outubro do ano passado. Lá vocês podem ver 1 hora, que eu não vou tentar reproduzir a mesma fala como eu fiz aqui, porque muita coisa já aconteceu desde outubro, mas alguns direcionamentos vão se repetir aqui. Pode passar, Robin. E nós temos também o nosso site criado, né? E criado pelos estudantes, assim como o Instagram e o YouTube, onde o orientador deles, inclusive, não sabe nem o login e a senha até hoje, e eu espero que continue assim, porque eu preciso de vocês para isso, senão eu não dou conta. Então, um papel fundamental, né, que eu quero trazer, acho que agora, bem mais claro em relação a outubro do ano passado, é isso. O impacto que os discentes têm em nós. Nesse caso aqui, estamos estabelecendo uma certa autoridade, né, daqui da mesa com vocês aqui, né? Ou seja, do meu ponto de vista, isso está cada vez mais claro, assim, como nós dependemos em certo sentido e é extremamente
desejável que assim seja. Essa quase que uma simbiose em alguns momentos. É claro que vocês podem reconhecer que há certos professores que possam criar uma certa ponte mais longa para fazer essa conexão, né? Mas uma vez feita, ela tem sido extremamente importante, pelo menos para mim, desde que me constituí aqui nesse programa. Bom, gente, então assim, de uma maneira geral, o objetivo do NEA, o Núcleo de Estudos de Religião e o Núcleo de Estudos, né, sobre arte e religião tem 3 eixos, tá? O que significa pensar, então, seja a religião ou o campo artístico, né, a partir das ideias e experiências, ou seja, como é que as pessoas vivenciam o que elas estão chamando de fenômeno artístico ou religioso, os seus modus operandi, né, ou sistema de ações, que eu estou considerando as suas práticas, seja no cotidiano ou a longo prazo, via metas, né, sempre a partir dos interesses que mobilizam os seus agentes, mas também as suas representações ou ideias, valores, visões de mundo, mitos. Então, esses 3 eixos me parecem bastante proeminentes para oferecer aos estudantes bases teórico-metodológicas, e uma vez feito, cada um escolhe se vai trabalhar 1, 2 ou os 3 ao mesmo tempo. Quanto a isso, não há impedimento. E aí partimos de algumas premissas, né? Ou seja, eu parto da ideia, ou como boa parte dos antropólogos gostam de colocar, né, a minha linhagem antropológica, onde eu e a professora Uli fomos socializados, né, isso nos tem impactado em certas escolhas, né, que fazemos e também nas nossas premissas. Então, parto da ideia de que religiões, rituais, performances, estéticas e artes são constantemente criadas, negociadas e reelaboradas, seja do ponto de vista semântico, a partir do uso dos símbolos, mas também a partir de outras situações que interessam os agentes. Então, nesse sentido, não é apenas reconhecer formas que são reproduzidas pelos atores no campo, mas que são criadas, negociadas a partir de conflitos e tensões e, às vezes, reelaboradas, ou seja, elas precisam de outras fontes para serem repensadas e concebidas de outra maneira. Então, 3 caminhos possíveis também em cada trabalho. A gente pensar como é que os agentes criam, negociam com outros agentes ou com outros campos, mas também eles reinventam realidades, né? Ou literalmente criam novas convenções. Beleza. Os eixos aqui de pesquisa têm centrado, né, nesses eixos, né? Então, estou interessado em linguagens devocionais, assim como estéticas, as formas como os agentes se colocam, né, do ponto de vista da gramática, ou outros recursos também interessantes, mas sempre centrado nessa ideia, né, de que você tem a transmissão e a comunicação de mensagens, seja via rituais, símbolos ou performance. Então, esse eixo linguístico do ponto de vista da gramática e também uma análise sobre os conteúdos das mensagens comunicadas, transmitidas ou impostas, também tem nos interessado. Por favor, professor Robert. E aqui o eixo, talvez, que coloque, né, a quantidade de dissertações que eu venho orientando, né, assim como eu também já concluí algumas, a partir de 3 eixos. Então, tem me interessado, a partir das vivências dos sujeitos, pensar não só o que elas elaboram, do ponto de vista cognitivo, mas o que elas sentem também enquanto uma produção corporal sensorial, nunca também deixando de lado a produção, né, do campo emocional. Então, pode-se trabalhar os 3, 2 ou apenas 1, né? Mas tem me chamado a atenção ao longo dessas orientações, sempre o foco, né, desse orientando indo para uma dessas dimensões ou o casamento entre elas. Perfeito.
Aqui só para título, né, de oferecer aos interessados, né, alguma bibliografia básica sobre religião. Eu estou propondo aqui 3 autores, assim, indicações que depois a gente pode conversar caso haja interesse. Então, eu parto, né, da ideia, né, do Talal Assad, a partir do conceito de disciplinaridade. O que ele quer dizer com isso, né? Produzir a religião não é apenas incorporar certas ideias e práticas, mas é a atualização disso sobre o corpo. Então, a importância de um regime disciplinar para ele é que esse cotidiano precisa ser rotinizado. Porque se a ideia é produzir a noção de virtude, ela precisa ser testada e comprovada, e mais do que isso, materializada no cotidiano. Então não basta apenas dizer, tem que fazer, e essa ação tem um impacto na vida social. Então, em certo sentido, a obra do Talal Assad tem me servido como guia, né? Muito mais do que as discussões clássicas de Max Weber ou Emile Durkheim, ou até mesmo um autor contemporâneo que fez parte, né, do debate junto com o Talal Assad, que talvez seja um autor mais lido no campo das ciências sociais, que é o Clifford Geertz, né? Então, o Talal Assad ele compra uma briga com Geertz e tem uma trajetória própria voltado para a produção disso, né? Ou seja, o símbolo não apenas significa, mas ele precisa ser trabalhado no cotidiano via disciplina, tá? E os dois, talvez, alunos do Talal Assad, ou seja, de novo o eixo, como é que orientandos e o seu orientador têm possibilidade de diálogo, né? Que aqui é a Saba Mahmood e o Charles Rickson. Os dois eram casados, inclusive, mas foram alunos do Talal Assad e desenvolveram, a partir dessa ideia de disciplina, outras olhadas sobre essa ideia. Então, como é que os discentes também trabalham sobre a ideia que são elaborados pelo seu orientador, ou até mesmo o oposto, né? Tentando criar um diálogo a partir dos ensaios teórico-metodológicos. Então, a Saba Mahmood, ela parte da ideia de que o campo de práticas é fundamental. Essas práticas precisam ser realmente, né, num regime de coerção, ou seja, você tem os modos de dominação operantes nesse campo de prática. A questão da legitimidade é importante dessas ações, e o Charles Rickson vai trabalhar o papel da sensorialidade no corpo a partir da temática dos sons, música. E ele vai abrir uma vertente para pensar que campo religioso e ações devocionais tem tudo a ver com a elaboração de éticas específicas, ou seja, ética entendida enquanto uma condução desejável, ou seja, como deve ser no mundo. Tá? Então, nesse sentido, algumas referências básicas para pensar, né, quando a categoria religião aparece. Está aqui, né, 3 autores contemporâneos, só a Saba Mahmood que nos deixou recentemente, em 2016, ela veio a falecer, mas Talal Assad ainda se encontra vivo, né, aposentado, mas o Charles Rickson, inclusive, vem de vez em quando no Brasil. Ou seja, ele já teve a oportunidade de vir 3 ou 4 vezes aqui, circular Rio, Porto Alegre, São Paulo, enfim, né? Ou seja, são pesquisadores que circulam aqui e fazem algum tipo de conexão. Não é à toa que boa parte de alguns artigos importantes já foram traduzidos, então você tem aqui a apropriação, né, de uma certa antropologia da religião no Brasil, fazendo pontes com esses autores. E esse aqui talvez seja um mote aqui que eu gostaria de explicitar melhor aqui nessa fala, inclusive é importante de ficar registrado, né? Porque eu vou entregar agora um capítulo, né, de livro, e eu finalmente pude me debruçar, afinal de contas, o que eu fiz nos últimos 5 anos no programa de antropologia desta universidade. E tentei analisar o impacto das obras dos meus orientandos sobre as minhas pesquisas. E eu tentei definir, então, né, diferente de muitos pesquisadores que têm essa ambição de elaborar, né, esse é um termo muito comum dentro do campo acadêmico, né, onde os pesquisadores dizem que eles possuem um programa de pesquisa. Vocês
vão ouvir esse termo em algum momento, se é que já não ouviram. E eu estou tentando pensar uma outra coisa, né? Porque um programa de pesquisa, você tem basicamente essa ideia de pesquisadores associados em torno de um tema. Acho que o exemplo maior, meu e da professora Ulia, é que nós fomos socializados num programa de pesquisa, né? Onde o tema do conflito era central, né? Nós estávamos ligados, inclusive, né, ao nosso grande pesquisador que nos deixou ano passado, o professor Roberto Cante de Lima, onde ele teve a sagacidade, né, e a ambição acadêmica justamente de elaborar isso, né? Ou seja, custou um tempo, houve uma série de sacrifícios, mas foi feito, né? Ele organizou não só um grupo de pesquisa e depois um passo maior, que foi um Instituto Nacional, onde contava diretamente com recursos do governo federal a partir do eixo de administração de conflitos, ou seja, o tema do conflito continuou até o final da carreira do professor Roberto Cante de Lima. E uma série de pesquisadores de antropologia, sociologia, ciência política, direito e, né, a lista é infinita, né? E ele realmente conseguiu organizar isso, né? Esse seria o desejo. Eu estou pensando numa outra coisa, né? Porque eu chamei nesse artigo ou capítulo de panorama de pesquisa, ou seja, que eu estou tentando pensar esse movimento processual, né, eu ainda estou preso nele, mas que eu consigo reunir pessoas a partir de um quadro de referências, ou seja, os meus orientandos, de certa maneira, tocam ou tangenciam questões que me são caras e que são duas, né? A produção de sujeitos a partir de duas noções básicas. O que significa ter uma agência, ou seja, propor uma ação, ou experiência, né? Ou seja, uma vivência. Tá ótimo. E aqui, gente, eu só queria comentar de maneira rápida, né, nesses 15 minutos que eu tenho, algumas orientações que eu tive, né, justamente para dar um panorama do que eu já vivenciei. Por favor, professor. A primeira dissertação, que foi um tema da cartomancia, no município de Cambucim, Ceará. Tá? A Gleiciane me teve a oportunidade, então, de acompanhar como é que se dava o processo da leitura das cartas. Então, a Gleiciane ficou, em plena pandemia, fazendo algumas visitas a uma cartomante, a dona Luísa, e, em tese, ela tentava entender qual era a lógica da leitura das cartas. Então, vamos a elas aqui, que eu tenho uma imagem. Então, isso aqui foi produzido pela Gleiciane, onde ela tentou decodificar a lógica, né? Ou seja, você tem dois baralhos, no caso, eram baralhos de buraco, jogo buraco, né? Ela não tinha aqueles naipes famosos, como a gente conhece, mas que serão apresentados aqui em outro cenário, mas ela tentou pensar, bom, ela distribui na mesa, da esquerda para a direita, de cima para baixo, qual a carta que sai primeira, se sai determinado naipe, número, né, ou espada, coração, ou seja, qual é o significado, a partir da pergunta, né, da sua cliente. Então ela pôde acompanhar algumas sessões de cartomancia, onde basicamente ela reconheceu dois eixos, o que ela chamou, né, de problemas de dor, sempre ligados a questões de saúde, ou questões de amor, sempre eram os temas de relacionamento. Então esses eixos de dor e amor era o que mobilizava as perguntas à cartomante, e logo as respostas também reproduziam sobre esses eixos. Tá? Então, Gleiciane foi a minha primeira orientanda sobre esse tema, do ponto de vista antropológico, e foi muito interessante, né, pensar o uso dos símbolos. Por favor. As próximas são pesquisas ainda em andamento. Então, Joaquim, ele ainda se encontra, né, nesse período ainda de conclusão, mas Joaquim tem como norte a ideia do culto às almas, que são locais aqui estabelecidos não só em Teresina, mas na cidade de Picos, onde ele vai para a beira da estrada ver verdadeiras construções em andamento, porque pode avançar, Robert. Essa aqui é uma imagem que eu trouxe da internet. Então, é muito comum aqui
e não só no Piauí, mas também no Ceará e no Maranhão, e até Tocantins, que a gente já conseguiu mapear, monumentos à beira da estrada para pessoas que sofreram violência ou graves acidentes e que sítios devocionais foram estabelecidos. Então, propriamente, a pessoa não está lá enterrada, mas as pessoas fazem as cruzes, depositam água ou elaboram capelas, porque o que o Joaquim está investigando é isso. Você tem práticas devocionais ao longo da madrugada, onde pessoas param o carro, ficam um certo tempo, fazem um pedido e retornam para agradecer. Então, o que tem chamado a atenção é que essas almas sempre fazem referência a esses acidentes, seja na década de 50, 60 e 70, e que, do ponto de vista institucional católico, isso não existe, nem é reconhecido. Então, o Joaquim tem se esforçado para trabalhar sobre esse rótulo que a gente tem dialogado, uma série de limitações, mas o que seria esse catolicismo popular? Já falei para ele que tem que repensar esse uso desse termo, mas é interessante essas experiências. O próximo, que é o trabalho do meu aluno, que se encontra presente, Miguel, que também se encontra na fase final e que tem se esforçado a partir do tema da cartomancia, mas completamente diferente da glicemia. O cenário mobilizador é esse. Miguel tem se esforçado para tentar, se é que é assim entendido, correto, Miguel? Você tem se esforçado para tentar entender como é que artistas que elaboram as cartas conseguem uma certa proeminência num campo editorial. Então, há uma certa demanda. Então, Miguel está mapeando isso, das editoras, da seleção das artistas até o produto final. Então, vamos aqui só duas imagens que eu peguei do seu último trabalho, Miguel. Ou seja, Miguel tem acompanhado a transformação de termos clássicos históricos do uso do tarô para outras produções. Então, Miguel tem se esforçado para tentar entender como é que se produz uma convenção. Uma vez que isso aqui já foi estabelecido, mas como é que se dá as novas invenções? Então não vai ser qualquer coisa elaborada assim à torta e direito da minha subjetividade, sendo praticante ou não do tarô. Mas você tem um enquadramento, então ele tem se esforçado para se debruçar sobre isso. Quais são os símbolos que envolvem a concepção da artista, por que essa escolha e não outra? Então ele tem se debruçado sobre os usos dos símbolos, mas essas cartas elas adquirem uma certa centralidade, porque, de novo, há um consumo, há uma demanda. Então essas artistas elas têm galgado um certo status, alcançado um determinado lugar pelo uso e recurso dessas simbologias. A próxima pesquisa do Diego, que é o meu primeiro discente, que se debruçou sobre o fenômeno afro-brasileiro aqui em Teresina. Então, o Diego está interessado na produção das comidas. E aí, de novo, a foto aqui, pode passar, Robert. Esse aqui é um momento ritual, tá? Então, isso aqui já é o final do processo, mas ele está acompanhando da separação dos elementos do quintal, se entra na cozinha até o momento ritual. Então tem o antes, o durante e o depois, até porque esses alimentos também vão ser consumidos, parte deles. Então ele está se debruçando sobre as formas materiais, os conteúdos semânticos e, já pedi para ele, as cores. Então, os objetos, além de terem formas, eles possuem cores. E cada cor com seu significado e aplicação naquele momento do ritual. Então, é uma pesquisa ainda em andamento, mas ele tem, pelo menos, me demonstrado essa questão da materialidade. Então, não são ideias apenas, mas são ideias em atos, materializadas nos objetos.
a comunicação que se faz com as entidades, os desejos, né, os cantos. Então você está conduzindo uma ação ritual para comunicar algo. O que é o que a dissertação vai apontar. Próxima pesquisa, também aqui presente, a minha orientanda Ana Karine, que tem se esforçado para tentar dar conta de uma experiência artística, contudo, com uma ponte em questões religiosas. Agora, a dimensão que ela vai explorar cabe na dissertação da ênfase, mas que há, isso a gente já chegou em comum acordo. Agora, como será trabalhado isso, que é a questão da experiência da escrita, né? Então, Ana tem se debruçado, pode passar sobre essas experiências, né, que são ligadas ao Butô, que é uma expressão artística japonesa, criada após a Segunda Guerra Mundial, justamente pela experiência das duas bombas atômicas, e que há elementos do budismo ou do shintoísmo japonês aqui. Então, o uso dos corpos ou a exibição para uma plateia, né, a partir dessa ideia, né, das cinzas, por isso essa tonalidade, né, sempre tons escuros, porque ela está tentando trabalhar esses valores de dor, morte, sofrimento, que são exigidos pela convenção artística. E mais, Ana não está indo para o Japão, mas ela já, que eu acho uma pena, não é isso? Porque a ideia é como eu fui socializado justamente para sair do Brasil, né? Mas Ana está tentando fazer a ponte porque existe, ou se tem artistas em Teresina, um específico que tem uma trajetória no Butô, ou seja, algo assim que eu achei fascinante aqui, né? De um sujeito que teve experiências, se conectou a esse universo e quis refazer, ou seja, é uma tentativa de pensar o Butô japonês em redes transnacionais, ou seja, que ele vai ser apropriado por uma lógica nossa aqui. Então, não vai ser a reprodução 100%, né, de uma estética japonesa, mas há tensões que são negociadas. Então, isso aqui, né, o papel da hibridez, talvez, né, ou de um movimento transnacional seja importante. E por fim, a penúltima pesquisa, que é da minha orientada também, do Vale do Amanhecer, a Eduarda, que especificamente se centrou nos rituais de cura. Então, eu já tive inclusive a oportunidade de ir a 2 centros aqui, 2 templos, né, do Vale do Amanhecer. Ela, inclusive, é praticante do Vale, e ela optou não por fazer uma comparação dos 2 templos, mas eu pedi para elas focar agora em um universo empírico. Pode passar as imagens, Raul. Esse aqui é um cenário altamente simbólico, onde vocês podem ver, né, as cores e formas também são importantíssimas, mas diante de tantas possibilidades, ela deu ênfase a um momento muito singular do Vale do Amanhecer, que são as sessões de cura, né? Há um momento lá que as pessoas fazem passes ou recebem preces para a solução de um infortúnio, né? E sempre ligado a questões de dor física ou mental. Então, esses também são os eixos também do trabalho dela. Mas você tem uma outra série de possibilidades dentro do Vale do Amanhecer, que é acompanhamento, orientações espirituais. Ela preferiu focar nessa parte, tá? E por último, né, a que ingressou esse ano, que foi formalizada a orientação, que é da Fernanda. Fernanda tem se debruçado sobre a questão, né, do campo evangélico e qual é a relação disso com as eleições em Teresina. Então, ela já vem de um trabalho do TCC, que eu tive a oportunidade de fazer parte da banca de avaliação, e no mestrado ela optou agora por se concentrar, né, ampliar o leque, uma vez que ela já sabe agora mais ou menos como se dá os contatos entre políticos de Teresina visitando certas igrejas. Agora ela quer trabalhar
com a parte que não foi contemplada no TCC, que é o público que frequenta os cultos. Qual é a recepção, uma vez que o candidato é escolhido pelo seu próprio pastor? Então, como é que uma liderança local enaltece, recebe um determinado candidato, faz uma certa propaganda durante o tempo eleitoral? Vai ser importante, por exemplo, esse ano ela acompanhar isso, mas agora ela está interessada na recepção de como é lido pelos seus fiéis esse movimento. E como ela já mapeou, em certo sentido, há tensões. Nunca é um processo homogêneo de todo mundo concordando e aceitando com a liderança local. Então aqui imagens, né, que eu também peguei da internet, provavelmente, mas você tem a circulação, né, desses papéis, os ditos santinhos, que inclusive na dissertação eu lembro disso, né, a Fernanda disse que inclusive os evangélicos aqui usam esse termo, tipo um santinho. Que essa foi a minha pergunta, mas como assim eles usam santinho? Também no Rio, não é isso? Ou seja, né, mas eles elaboram alguma coisa? Não. Né? Então, achei interessante esse uso, né? Eles mantêm esse rótulo, né? Enfim, gente, então pode deixar, Robert, então qualquer interesse, né, de temas assim, que vocês queiram pesquisar sobre o que eu já fiz, então tá lá, né, a plataforma Lattes, e boa parte disso está lá disponibilizado no site do NEAR também. Vocês podem encontrar tudo que eu publiquei, artigos, livros, capítulos já disponível na internet. Tem os sites, inclusive, que vocês podem encontrar. E os projetos de pesquisa que eu elaborei sobre essas temáticas, enfim, está lá a produção para vocês se apropriarem da melhor maneira possível. Seria isso. Muito obrigado.